apesar da chegada desse novo grupo, ainda existe a expectativa de resgatar outros brasileiros que estão lá na faixa de Gaza e que estão, acima de tudo, fora dessa segunda lista. A Larissa, quem disse que ela não estaria aqui no plantão, mentiu. A Larissa está aqui, inclusive, chegando com tudo aqui no Novo Dia, né, Lari? Com apuração. Bom dia. Oi, Renan. Bom dia para você. Madrugando juntos em mais um plantão. Vamos lá, o Theo explicava para a gente essas situações, né? Diferenciando, então, claro que é algo a ser comemorado, a repatriação desse grupo de brasileiros que deve pousar aqui em Brasília daqui a pouquinho. Esses brasileiros estavam no que a gente chama de Cisjordânia, né? Acaba ficando Israel no meio, no lado mais ao sul, a faixa de Gaza, onde os bombardeios mais acontecem nesse momento, infelizmente, e tem também essa outra região que é formada por palestinos, conhecida como Cisjordânia. Apesar dessa região não estar automaticamente sendo bombardeada, é sim uma região perigosa, até porque, apesar da gente diferenciar em diversos locais, tudo é muito pequeno quando a gente compara, especialmente com o Brasil. Então, é quase o espaço de um estado do nosso país. Então, esses brasileiros, sim, estavam apreensivos, era uma zona de guerra, pediram para sair de lá. E nessa questão específica, teve um trabalho muito bem feito por parte do Itamaraty, que conseguiu rapidamente a retirada desses brasileiros. Mas a grande preocupação, e a gente vem acompanhando há 3 semanas, mais ou menos, são dos brasileiros, alguns até brasileiros, mas que vivem ali, considerados até dupla nacionalidade, né? Vivem ali na Palestina há muito tempo, porque estão numa região onde, além de ter a questão dos bombardeios, tem também muita dificuldade de entrar qualquer tipo de alimento. E são esses brasileiros que têm uma urgência ainda maior para sair dessa região ao sul de Gaza, mas não estão conseguindo. Havia, Renan, e isso é importante a gente destacar, conversando com algumas fontes ali do Itamaraty, uma expectativa muito grande que pelo menos parte desses brasileiros estivessem na lista divulgada hoje, que está com o Egito para cruzar essa fronteira de Gaza para o Egito. Ontem foi o primeiro grande grupo para deixar a faixa de Gaza, com essa fronteira do Egito sendo aberta. Mas ontem o argumento, conversando com fontes do Itamaraty, era que, olha, é a primeira lista, tem muita gente até da Cruz Vermelha, da ONU, né, de pessoas que fazem um trabalho mesmo ali com essas pessoas, mas não tem nem americanos, norte-americanos nessa lista. Então, calma, vai ter brasileiros na próxima lista. Mas quando chega a lista de hoje, com um grupo muito grande de norte-americanos saindo de lá e sem nenhum brasileiro, acaba voltando essa crítica por parte do trabalho do Itamaraty, né, dessa diplomacia, do porquê não haver brasileiros. E um questionamento que o próprio Itamaraty ainda não tem respostas. Nós recebemos há pouco a nossa analista Jussara Soares, que está de folga, mas me repassou, daqui a pouco a gente deve mostrar aqui na CNN também, um vídeo de um grupo de brasileiros que está preocupado realmente, que está questionando por que continuar naquela região da faixa de Gaza sem autorização por parte, porque envolve vários países, de Israel, da Palestina ali também, né, do Hamas, que acaba sendo quem entra nessas negociações, e do Egito. Então, envolve esses 3 países, essas 3 entidades, digamos assim, essa autorização para passar. E eles questionam o porquê do Itamaraty, do governo brasileiro, não ter conseguido realizar essa diplomacia para liberar esses brasileiros. Até achei uma frase muito forte de uma dessas brasileiras que está por lá, que ela fala, olha, os bombardeios aumentaram muito e há uma preocupação, abre aspas, se a gente não morrer por causa do bombardeio, a gente pode acabar morrendo por fome, porque tem dificuldade realmente de entrar comida, água e alguns produtos de primeira necessidade. Para encerrar, claro, nós fizemos o nosso trabalho e fomos atrás dos envolvidos, em especial dos embaixadores do Itamaraty, para entender por que não há brasileiros nessa lista. Queria trazer 2 detalhes. A gente ainda não teve resposta. O Theo Cury está em contato com o embaixador brasileiro ali na Palestina, nessas regiões com pessoas palestinas. Ainda não temos resposta. Também há um questionamento e eu enviei para o Itamaraty, né, para o Ministério das Relações Exteriores aqui em Brasília, do porquê de não termos brasileiros nessa lista de hoje. O que o Itamaraty me respondeu? Que ainda não há uma previsão concreta para a saída dos brasileiros, não justifica o porquê de não estar nessa lista de hoje,
mas que, abre aspas, o Brasil continuará a fazer gestões junto às autoridades locais, envolvendo então o Egito, Hamas e Israel, para que se dê a saída de brasileiros da faixa de Gaza. Um último detalhe também importante a gente trazer esse posicionamento sobre a retirada dos brasileiros por parte da Embaixada de Israel, que afirma desconhecer quais são os critérios usados na faixa de Gaza para a elaboração dessas listas de pessoas e nega que haja alguma ingerência política por parte de Israel para a não retirada desses brasileiros. Renan. Informação completíssima da Lari, trazendo, portanto, a apuração junto com o nosso timaço da CNN, inclusive a apuração do Theo Cury, que está lá, como vocês se recordam, no aeroporto. Larissa, ainda aproveitando aqui a informação que você nos trouxe, eu trago aqui que a Embaixada do Brasil na Palestina divulgou, né, a segunda lista de estrangeiros, como você havia mencionado, e aqui os países que foram contemplados: Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, como você destacou, que não estava na primeira lista, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka e Chad. Ou seja, só desse grupo de norte-americanos a gente está falando de 400 pessoas, ou seja, muita gente. E aí eu te pergunto, a gente tem essa segunda lista, mais uma vez, os brasileiros não estão contemplados. Existe a previsão, segundo a sua apuração, de uma terceira lista a sair nos próximos dias, nas próximas horas, e do Brasil estar nessa lista? E aí emendo uma segunda pergunta: se o Brasil não estiver nessa terceira lista, qual que é a situação? O que a gente está falhando aí? O que você sabe e quais problemas que podem acontecer se o Brasil não estiver nessa terceira lista contemplado? O que a gente tem escutado, Renan, inclusive ontem o Caio Junqueira traz essa apuração e tem também hoje um posicionamento do próprio Ministério de Relações Exteriores ali do Egito, de que há uma expectativa que entre 5 a 7 mil pessoas possam passar por essa fronteira, ou seja, deixar Gaza, atravessar para o lado do Egito e assim poder essas pessoas de diversos países serem repatriadas por seus respectivos países. Tanto que há essa aeronave brasileira da Presidência da República aguardando há muitos dias ali no Egito, para que, a partir do momento que haja essa passagem, né, de um território palestino para o Egito, se possa repatriar de verdade esses brasileiros. Então, como há uma expectativa de no mínimo 5 mil pessoas, e pelos cálculos, estava fazendo esses cálculos com o Theo Cury aqui na redação, até agora são mais ou menos 1.000 pessoas que já foram autorizados. Então, sim, nos próximos dias vamos ter novas listas. Mas, claro, que a cada lista que sai, e se essas listas continuarem saindo sem brasileiros, vai aumentar a pressão por parte do trabalho de relação mesmo, de diplomacia do governo brasileiro, como também vai desesperando essas pessoas que estão lá, porque vai ficando ainda menor a chance de se deixar esse local. Já saiu mais ou menos 1.000 pessoas, ou melhor, vai terminar de sair hoje, né, com essa lista divulgada hoje. Ainda pelo menos mais 4.000 devem passar essa fronteira. O Itamaraty, como eu disse mais cedo, ele diz que continua fazendo gestões junto às autoridades locais, mas que não há uma previsão concreta, essa é a palavra que o Itamaraty usa, para a saída dos brasileiros. Ontem a gente conversou hoje ainda está meio cedo, mas prometo continuar também na programação da CNN, tentando trazer mais informações, mas conversando com pessoas do governo, diz que a cada momento o próprio presidente da República, o Lula, tem tentado colaborar ainda mais, não deixar só na mão da embaixada brasileira. Há uma expectativa também do próprio ministro de Relações Exteriores, que voltou ao Brasil, mas que continuaria em contato com todas essas autoridades. Não há uma compreensão dentro do próprio governo do porquê brasileiros não estarem, em especial, na lista de hoje. Na de ontem se entendeu que era aqueles que estavam mais feridos, aquelas pessoas que eram da ONU ou da Cruz Vermelha, mas ainda o governo tenta entender. Há uma compreensão que é algo político, realmente, que é uma vontade por parte desses países envolvidos nessas negociações. Egito, Israel e também a Palestina, né? A gente acaba falando que não é um país por conta desse não reconhecimento ainda, mas o Estado palestino também acaba se envolvendo, em especial o Hamas, porque precisa chegar a uma negociação também para não ter bombardeio nesse momento. E há também uma espécie de pesquisa mais aprofundada para saber, por parte tanto de Israel quanto do Egito, se nenhuma dessas pessoas que estão tentando cruzar a fronteira tem qualquer tipo de relação com o Hamas. É algo complicado, mas dá para a gente afirmar, para encerrar.
a cada tempo que passa, a cada lista que é divulgada, aumenta a preocupação por parte do governo brasileiro, porque isso inclui, inclusive, se estaria tendo falhas na diplomacia, como também a preocupação, óbvio, de quem está lá, um medo de não conseguir sair dessa região, que, como a gente disse, já está sofrendo com falta de alimentação e água também. Renan.